Bom dia, pessoal. Nós vamos dar continuidade através desse vídeo do assunto de aromaticidade, né? Finalizar o assunto de aromaticidade. Nós já vimos a maior parte desse conteúdo. Então, nós discutimos sobre os tipos diferentes de anéis aromáticos, como é que funciona a distribuição eletrônica deles, a deslocalização dos elétrons. Nós vimos exemplos de anéis aromáticos, sendo eles substituídos ou não, com substituintes conjugados, com outras duplas ligações, com elétrons não ligantes também. Nós discutimos sobre o histórico da descoberta do benzeno, como é que se deu, como é que nós chegamos ao entendimento que temos hoje da aromaticidade. Vimos também um pouco sobre a nomenclatura, como é que esses compostos são nomeados segundo a IUPAC e os nomes comuns dos principais representantes dessa classe. Vimos também que uma das características mais marcantes do benzeno é a falta de reatividade dele, ele não reage como um alceno, né? O anel aromático não pode ser encarado como um alceno com 3 duplas ligações, ele não reage seguindo os preceitos das principais reações envolvendo alcenos e alcinos. Nós vimos também um pouco sobre a história da descoberta, do folclore que envolve a descoberta da estrutura do benzeno. E bom, nós vimos também como é que funciona a energia, por que o anel aromático, como é que a gente sabe que o anel aromático é mais estável do que simplesmente um hexatrieno, um ciclo hexatrieno. E nós nomeamos essa diferença de energia, essa estabilidade extra que a aromaticidade confere, como energia de ressonância. Definimos também, em termos de teoria de ressonância e teoria do orbital molecular, como é que essa estabilidade extra funciona. Certo? Isso aqui nós já vimos. Como é que os orbitais, como é que é a distribuição dos elétrons nos orbitais, essa camada preenchida de orbitais ligantes de mais baixa energia. Nós vimos os círculos de Frost, como é que essa representação do círculo de Frost nos ajuda a determinar se um composto é aromático ou não. E aí nós chegamos à regra de Hickel. Há algumas características que determinam se um composto é ou não aromático. Não basta ele ter duplas ligações conjugadas, não basta ele ser um ciclo. Ele precisa, além disso, ser plano. Os orbitais dessas ligações conjugadas, elas precisam, para que as ligações sejam conjugadas, esses orbitais precisam ser coplanares, certo? Então, não adianta ter ligações conjugadas num anel, mas essas ligações não estarem no mesmo plano. E para que um composto seja aromático, ele precisa também obedecer à regra de Hickel. Nós já discutimos um pouco sobre isso. Só relembrando, é a regra que determina que o número de elétrons π em um sistema conjugado, um sistema cíclico conjugado, para que ele seja considerado, para que seja possível que ele seja aromático, ele precisa obedecer à regra do 4n mais 2, onde n é o número de elétrons, é um número inteiro que a gente vai dar aos pares de elétrons presentes no anel aromático, certo? Então, a soma dos pares de elétrons das ligações conjugadas tem que ser igual a 4n mais 2 e n tem que ser um número inteiro, certo? Caso o composto obedeça essa regra, é possível que ele seja aromático. Aqui os círculos de Frost, nós já começamos a tratar um pouco sobre eles, mas só recapitulando também, eles nos ajudam a determinar se todos os elétrons, é uma representação gráfica, uma representação visual, que nos mostra se todos os elétrons presentes nessas duplas ligações se encontram em orbitais ligantes de mais baixa energia, certo? Então, como é que funciona? Você vai desenhar a estrutura do ciclo, traçar um círculo ao redor, passando pelos vértices. Em cada vértice você vai desenhar um traço que representa um orbital. E aí vai preencher os orbitais com os elétrons π conjugados, do de mais baixa energia, preenchendo até o de mais alta energia, certo? Se todos os elétrons ficarem abaixo dessa linha central, essa camada preenchida de elétrons
de mais baixa energia sugere que esse composto é aromático, certo? Se ele obedecer as demais regras, a gente pode dizer que esse composto é aromático. Quando eu preencho esses orbitais e elétrons são colocados em orbitais que ficam nessa linha tracejada no meio, em orbitais que aqui representam a energia de orbitais não ligantes, esse composto não vai ser aromático. Então, por exemplo, o octatetraeno, apesar de ter duplas ligações conjugadas, apesar de aparentemente poder ser um composto aromático, ele não obedece à regra de Hickel, ele não é plano, certo? Como vocês veem aqui representando na figura, eu não tenho energia que mantém essa planaridade da estrutura, certo? Então ele não é um composto aromático. A regra de Hickel a gente pode aplicar bem facilmente usando esses dois exemplos aqui. Então, se eu coloco, para o caso do benzeno, 4N igual a 6, já que ele tem 3 pares de elétrons, né, 6 elétrons, π, eu tenho que N é igual a 1, certo? Um número inteiro. Então, o benzeno obedece à regra de Hickel, é plano, tem duplas ligações conjugadas, elétrons em orbitais ligantes de mais baixa energia, é um composto aromático. Se eu tentar fazer o mesmo com o ciclo octatrieno, eu vou ver que ele não obedece à regra de Hickel, ele é um composto 4N e não 4N mais 2. Então, o ciclo octatrieno tem 8 elétrons, π, e para que o N seja um número inteiro, eu tenho que tirar esse 2 aí. Ele ficaria igual a 4N, e não 4N mais 2. Eu tenho uma série de compostos homólogos aqui com duplas ligações conjugadas, ciclos com duplas ligações conjugadas, e eu vou ver que esses anulenos, quando eles obedecem a essas regras que a gente acabou de citar, eles têm energia de ressonância, energia de estabilização e são aromáticos, certo? Então aqui o 14 anuleno é aromático, o 18 anuleno é aromático, o 16 anuleno é antiaromático e assim por diante. Ó, aqui 4N, se eu pegar, por exemplo, o ciclo butadieno, ele também é 4N, certo? Então, a regra de Hickel, ela ajuda a gente a entender, a determinar quando esse composto é ou não aromático, certo? Vocês devem ter observado que eu pulei aqui nessa série, eu pulei o 10 anuleno, certo? Ele, apesar de obedecer à regra de Hickel, ele não é plano. Para manter essa estrutura número 2 aí plana, eu preciso de mais energia, bem mais energia do que essa energia de ressonância está me oferecendo, certo? Então esse 10 anuleno, apesar de ter 4N mais 2, apesar de ter duplas ligações conjugadas, por não ser plano, ele não é aromático. Então, para que ele ficasse plano, eu teria um ângulo interno de 144 graus, bem maior do que o 120 graus que a gente está acostumado a ver para essas ligações π. Né? Certo, tem algumas evidências que mostram a deslocalização de elétrons do anel aromático na prática, certo? Quando eu submeto o benzeno, por exemplo, a um campo magnético aplicado na técnica de RMN, eu vejo que esse campo, quando ele interage com a corrente de anel do benzeno, ele gera um padrão muito característico que mostra que todos os hidrogênios, todos os átomos de hidrogênio presentes no benzeno são iguais, todos os átomos de carbono são iguais. Então eu tenho uma evidência experimental, empírica, de que essas regras que a gente vem tratando, elas se aplicam na realidade. Certo. E essa corrente de anel que a gente acabou de observar, ela funciona de uma forma que os hidrogênios externos que vocês veem nesse anuleno, nesse macrociclo aqui, eles ficam numa região protegida do campo magnético quando ele é aplicado, e os hidrogênios internos eles ficam numa região desprotegida, desculpa, e os hidrogênios internos eles ficam numa região mais protegida. Então, a técnica de RMN ela permite mostrar como é que a interação dessa corrente de anel, dessa deslocalização de elétrons, ela acontece quando um campo magnético é aplicado, certo? Certo. Então a gente
acostuma a tratar compostos aromáticos como moléculas neutras, certo? Mas pensando nessa estrutura de elétrons deslocalizados, é possível e é bem comum também que nós tenhamos íons aromáticos, certo? Um composto no estado neutro pode não ser aromático, mas quando ele perde ou ganha um par de elétrons, ele pode se tornar aromático. Por exemplo, se eu considerar aqui o ciclopentadieno e o cicloheptadieno, cicloheptatrieno, está errado esse nome, né? No caso do ciclopentadieno, se eu colocar ele na presença de uma base forte, um desses hidrogênios do metileno aí, ele é abstraído e aí ele vai formar um carbânio. Ao formar esse carbânio, esse íon agora, esse ânion ciclopentadienil, ele obedece todas as regras que a gente discutiu até aqui. Ele é um composto com três pares de elétrons conjugados num sistema plano, obedece à regra de Hickel. Ele fica muito parecido com a estrutura do benzeno, apesar de ter um carbono a menos, certo? Então, por isso, esse pKa do ciclopentadieno é nessa faixa, certo? Porque perder um elétron para ele, perder um próton para ele é vantajoso. Se ele perde um desses prótons, ele se torna um composto muito mais estável aromático, certo? Então, o ânion ciclopentadieno, ele tem hibridização sp2, todos os carbonos agora passam a ser iguais, todos os hidrogênios passam a ser iguais, eu tenho deslocalização de elétrons, tudo que diz que um composto é aromático, ele pode tranquilamente ser aplicado a esse íon. Então ele é um ânion aromático, certo? Como vocês devem lembrar daqueles mapas de potencial eletrostático que a gente viu no começo, eu não tenho localização, apesar de eu ter perdido um elétron de um carbono específico, né, daquele metileno que eu tinha no começo, essa carga não fica localizada em nenhum dos carbonos. Não fica localizada no metileno, no que era o metileno, e ela se distribui por toda a estrutura do anel. O mesmo acontece com o ciclo heptatrieno, só que nesse caso eu não vou ficar com um par de elétrons excedente, eu vou perder um par de elétrons, certo? Para que esse íon, para que o ciclo heptatrieno se torne um composto aromático, ele precisa se tornar um cátion, ele precisa perder um hidreto, certo? Ele precisa ficar com um carbono na forma de carbânio. Um desses carbonos aqui, o metileno, ou um carbono ligado a um grupo substituinte, enfim, ele precisa esse grupo precisa sair levando consigo um par de elétrons, e aí eu vou formar um carbocátion, e agora a carga positiva se distribui ao longo de todo o anel. E aí o ciclo heptatrieno fica com a mesma configuração do benzeno. Obedece à regra de Hickel, é plano, duplas ligações conjugadas, todos os elétrons π ocupando orbitais ligantes de mais baixa energia. Então, eu posso ter, eu estou mais acostumado, mais habituado a ver compostos aromáticos neutros, mas eu tenho também íons aromáticos. Esse íon cicloheptatrienil, esse cátion cicloheptatrienil, ele é muito comumente observado em espectrometria de massa. Então, quando eu tenho compostos que têm um anel aromático ligado a um CH2, pode ter uma cadeia maior ou não, mas pelo menos um CH2, eu vejo esse íon ser formado com muita facilidade. Ele recebe um nome, a gente não precisa entrar em muitos detalhes de como é que funciona os rearranjos que formam esse íon, mas ele é chamado de cátion tropíleo. Então é bem comum observar em compostos aromáticos esse íon. De novo, mostrando que eu tenho evidências experimentais fáceis de observar dessa deslocalização de elétrons, da energia associada à aromaticidade, certo? De novo, mapa de potencial eletrostático mostrando que a carga se distribui por toda a estrutura e não fica localizada em um único carbono. Certo. Então a gente conversou aqui um pouco sobre compostos aromáticos, não aromáticos e antiaromáticos, certo?
A ideia de antiaromático vai ser introduzida agora. Então, a aromaticidade ela confere uma energia de estabilização, energia de ressonância extra, certo? Ela não é simplesmente um sistema conjugado. Então, eu digo que o composto é aromático quando a energia desse sistema é menor do que a energia do composto de cadeia aberta. Não é simplesmente três ligações duplas conjugadas. Certo? Não é energia associada simplesmente à conjugação desses orbitais no sistema não aromático, no sistema alifático. Eu digo que o composto é não aromático quando ele tem a mesma energia, a mesma faixa de energia do composto alifático, do composto de cadeia aberta, e eu digo que ele é antiaromático quando a energia é maior. A energia do sistema cíclico é maior do que aquela do sistema de cadeia aberta. Certo? Então, por exemplo, o ciclobutadieno é mais instável do que o 1,3-butadieno, certo? O benzeno, por isso eu digo que ele é antiaromático. O benzeno é mais estável, certo? De mais baixa energia do que o 1,3-hexatrieno. O pentadieno, o íon, né, o ânion pentadieno, ele é mais estável do que o íon de cadeia aberta. Então, ele é aromático, certo? Se eu tentar colocar, o octatetraeno numa estrutura plana, certo? Eu forçá-lo a ficar nessa estrutura plana, ele tem mais energia, a energia aumenta em relação ao sistema aberto. Então ele é antiaromático. As regras que a gente estuda para estabelecer se um composto é ou não aromático, elas têm que estar associadas também à energia desse sistema, à energia desse composto. Certo, aqui tem alguns exercícios que eu vou passar para vocês depois, como na lista, né? Não vou colocar aqui por enquanto. Certo, eu posso ter compostos aromáticos também com anéis policíclicos, com ciclos fundidos. Então, acho que é bem corriqueiro, bem comum o nome de alguns deles, por exemplo, naftaleno, mas eu tenho alguns outros que talvez não sejam tão comuns, tão comumente discutidos, né? Então, antraceno, fenantreno, eu tenho compostos que vão obedecer às regras que a gente tratou até aqui. Uma das características de um sistema policíclico é que principalmente nesses ciclos de 6 átomos de carbono, nessas unidades de 6 átomos de carbono, é que esse sistema é plano, certo? Então, o fato dele ser plano facilita a determinação da aromaticidade desses compostos. Eu posso ter também, a gente já discutiu alguns, por exemplo, o pentadieno, enfim. Eles, apesar de ter estrutura parecida, né, vai ter uma configuração parecida com a do benzeno, mas ele não é um benzeno. E aqui eu tenho compostos aromáticos que não são benzenoides. Então, por exemplo, o anuleno aqui, o azuleno, desculpem, o azuleno é um composto aromático, só que ele não tem anéis de 6 membros, certo? Ele ele tem dois anéis aqui conjugados com um anel de 5 e um anel de 7 membros. Certo? Não é limitado a anéis de 6 membros. O tropílio também não é um anel de 6 membros. Certo? Eles não são benzenoides. Além disso, eu tenho compostos aromáticos, muitos deles comuns, a gente está acostumado a vê-los no laboratório, que têm heteroátomos presentes no ciclo, certo? E aí, eles são aromáticos, eles obedecem às regras que a gente discutiu até aqui, mas tendo um heteroátomo no ciclo, eu tenho uma primeira diferença, uma importante diferença em relação ao benzeno, por exemplo, é que eu não vou ter mais todos os átomos iguais, certo? Se eu tenho se eu considerar o caso da piridina, por exemplo, esses dois carbonos aqui, eles não são iguais a esses dois, que não são iguais a esse aqui, certo? O carbono 2 e o 6 são iguais entre si, o 3 e o 5 são iguais entre si e o 4 é diferente dos demais. A presença desse heteroátomo, desse nitrogênio, faz com que
eu não tenha todos os átomos iguais, apesar de eu ter as outras propriedades da aromaticidade que a gente discutiu até aqui, certo? O pirrol é um bom exemplo, porque ele segue o exemplo do ciclopentadieno, só que ele não precisa ser íon, né? Ele não é ionizado. O par de elétrons livre aqui do nitrogênio entra na conjugação com as duas duplas ligações, e aí eu tenho esses 6 elétrons aqui, 3 pares de elétrons deslocalizados, como a gente vem discutindo até então. O furano é a mesma coisa, o tiofeno é a mesma coisa, então eu posso ter compostos aromáticos onde o heteroátomo, o par de elétrons livres do heteroátomo, está fazendo parte da ressonância do anel, como é o caso do pirrol, do furano e do tiofeno, e tenho casos em que esse par de elétrons aqui ele não faz parte da corrente de anel aqui, certo? Então, por exemplo, a piridina ela é bastante usada em reações orgânicas como atuando como base para favorecer reações que precisam de uma promoção de uma base. O pirrol, por outro lado, já não é tão usado, certo? O pirrol, porque esse par de elétrons aqui da piridina ele está disponível para ser usado, para interagir com alguma coisa, para interagir com o meio ácido, para formar um sal. Se o pirrol reagir com alguma coisa, e esse par de elétrons aqui, por exemplo, se ele reagir com HCl, e esse par de elétrons aqui, ele fica indisponível para ser deslocalizado no anel, o composto deixa de ser aromático. Então, eu tenho uma desvantagem energética na reação desse par de elétrons aqui do pirrol, mesma coisa do furano, mesma coisa do tiofeno, certo? Então, a gente precisa ter em mente quando planeja, por exemplo, a síntese orgânica de alguma natureza. Piridina tem essa natureza fracamente básica, certo? Pirrol não. Então, aqui é só a representação. Então, esse par de elétrons não ligantes aqui da piridina, ele não faz parte da corrente de anel, ele não está distribuído, não está deslocalizado, fazendo parte da ressonância, certo? No caso do pirrol, o par de elétrons livres do nitrogênio do pirrol faz parte do anel aromático. Por isso, ele não está disponível para atuar como base. No caso do imidazol, eu tenho 2 nitrogênios no imidazol, e aí um deles, esse par de elétrons aqui não é básico, esse nitrogênio aqui não é básico, e esse nitrogênio aqui é fracamente básico, certo? Então, uma outra coisa que a gente precisa observar é isso. Quando eu tenho um heteroátomo, quais são os pares de elétrons que fazem parte dessa corrente de anel? Certo. Os anéis aromáticos, eles são muito importantes para a gente, tanto da química orgânica, né, do estudo da química orgânica, quanto da bioquímica. Então, por exemplo, aminoácidos. Eu tenho aminoácidos que contêm anéis aromáticos. Tem aqui fenilalanina, tirosina, triptofano. Tem grupos como o grupo indol, que é muito importante ela é muito comum em vários alcaloides, por exemplo, que têm atividades biológicas. As purinas e as pirimidinas são compostos aromáticos também contendo heteroátomos. Então, é, a aromaticidade ela está muito presente nas nossas vidas. Certo. E aí essa parte de espectroscopia de compostos aromáticos, ela serve para mostrar, por exemplo, vocês não pagaram ainda a disciplina de método de identificação, então imagino que não tenham contato com RMN, mas essa, esse espectro aqui, ele mostra como é que como é o ambiente químico que está, em que cada um desses carbonos aqui está presente, certo? Então eu tenho aqui uma carbonila e uma amina ligadas em posição para nesse anel aromático. E aí esses carbonos eles vão ter maior ou menor densidade eletrônica a depender dos contribuintes de ressonância, do efeito indutivo, desses grupos aí relacionados, certo? Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso agora. Nós vamos discutir mais sobre essas posições e como é que os substituintes fazem com que a densidade eletrônica sobre o carbono aumente ou diminui, sobre cada um desses carbonos diminui, quando a gente estudar substituição eletrofílica aromática, que é o nosso próximo assunto, certo? Aqui é a parte de RMN.
E aí esses exercícios eu vou passar para vocês como lista, certo? Como lista de exercícios. E aí a gente encerra essa parte de aromaticidade e vocês vão estudar essa parte o capítulo de aromaticidade. A gente vai fazer os exercícios e na sequência a gente começa o último assunto da disciplina, que é substituição eletrofílica aromática. Até mais.